Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que antes mesmo de abrirmos a nossa boca, ele já sabe daquilo que havemos de pronunciar, mas mesmo assim ele agrada de ouvir em bom tom e com sinceridade que flui do interior, uma vez que ele sonda o interior, ele agrada de ouvir aquilo que nós demonstramos tanto na adoração que flui do interior como que brota dos lábios em sinceridade. Ele inclina os seus ouvidos quando nós bendizemos, quando nós entoamos palavras com sinceridade, dizendo que o amamos assim como ele nos amou primeiro, um amor que nos constrange, porque mesmo não sendo merecedores, ele nos concedeu a oportunidade, nos tirou da, do lamaçal, da imundícia, do pecado e está sempre a nos limpar. Um sangue que fala com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo dos animais, que faz a expiação pela culpa dos pecados. A sua palavra, quando penetra nos ouvidos e aloja em nossa mente e que envia para o coração e irriga para todo o corpo, que está sempre a aperfeiçoar os nossos rins, que é em relação ao caráter. Os olhos, assim como os pés, candeia para iluminar os caminhos, os nossos passos. Boca sempre consagrada ao Senhor, palavras segundo o vocabulário refinado que outrora se entregava segundo palavras torpes, segundo o padrão deste mundo, e ele é como uma brasa, sua palavra sendo consumidor, fogo consumidor, que se colocada em nossa língua, refina o nosso vocabulário, o nosso falar, palavras sempre agradáveis a seu ouvido, porque fazemos sempre para agradar não os meros mortais, mas antes, em primeiro lugar, ao Senhor, assim como para ser um bom testemunho em Cristo, porque requer que sejamos sempre um bom testemunho. Por isso, em mais um dia, bendizei aquele que é santo, declarai, confessai o vosso amor para com ele, assim como nós confessamos constantemente. Digno é o Senhor Jesus, porque não há outro além de ti, e nós louvamos e bendizemos sempre aquilo que tudo que o Senhor faz, que é perfeito. O Senhor é o elo da perfeição e nos ensina a manter a sinceridade em nosso coração, a retidão, uma vez que o seu espírito é reto, nos ensina tanto em palavras como em atitudes, fazer somente aquilo que lhe aprove, aquilo que lhe agrada, nos ensina sempre a estar retirando daquilo que é do nosso cotidiano, que não agrada a ti, aquilo que vem entristecer o espírito, mas antes nos ensina a alegrarmos juntamente com o seu espírito pela devida obediência, nos conduz sempre nas veredas da justiça, nos livra de todo mal, nos conceda sempre o pão nosso de cada dia, assim como o Senhor tem nos concedido, nos reveste sempre do linho fino, linho da justiça, a vestimenta daqueles que buscam a santificação e purificação, aqueles que buscam o reino dos céus, sempre a sua justiça. Que o Senhor venha sempre nos justificar diante daquele que nos acusam,
constantemente, porque sabemos que haveremos de prestar conta com o Senhor, e o Senhor sonda em nós e sabe da nossa intenção do coração. Por isso, fazei justiça tanto no céu como na terra, porque o Senhor é o onipotente, o Senhor é o onisciente e o Senhor é o onipresente. Pedimos em conformidade com o reino dos céus. Pedimos segundo uma ambição dos justos, que é em prol de muitos, porque a palavra diz que aqueles que são do seu corpo estão unânimes, e assim como o Senhor tem perseverado em nós, assim procedeis com todos que fazem com parte do seu corpo. A nação eleita, o sacerdócio santo, segundo o Senhor, sendo o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, aonde juramento eterno, promessas excelsas que não se arrependeria. O grande profeta és tu, aonde não são palavras meramente humanas destituídas de sabedoria, mas antes palavras que se cumpre aquilo que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Por isso, permaneça em nós, porque esta é a nossa satisfação. Continue nos instruindo segundo a sua sã teologia, pois nós temos prazer em meditar na sua palavra de dia e de noite. E assim, declarai com a vossa boca aquele que é digno de toda honra e de toda glória, e ele é aquele que inclina os ouvidos e ouve tanto as nossas súplicas como o nosso louvor e adoração franca e sincera do coração.